Vamos lá. Então a gente viu os dois exercícios da aula anterior, né? Tarefa 1 e a tarefa 2. Uma coisa interessante que vocês vão acabar usando hoje ainda, eu acho que até vocês não se ligaram nisso até agora, porque eu não tinha comentado nisso em relação ao simulador anterior, porque no simulador anterior ele era simples demais e ele não tinha isso. Mas um negócio interessante que eu tenho nessa arquitetura, ou seja, eu tenho nesse simulador, eu tenho em uma CPU x86, eu tenho em uma CPU x64, em várias outras CPUs, é a possibilidade de movimentar bits dentro de um registrador. Como assim? Imagina uma instrução cujo nome é ROR, né? ROR traduzindo não, né? Seria o acrônimo de Rotate to Right, ou rotacione para a direita, né? O que essa instrução faz? Vai pelo próprio nome, rotacione para a direita. Então ela vai rotacionar os bits de um registrador para a direita. Mas como assim? Não entendi. Bom, vamos imaginar que você tem no seu programa essa instrução ROR AL. O que ela vai fazer? Ela vai rotacionar os bits do AL para a direita. O que significa isso? Pessoal, imagina aqui, olha, os bits do registrador AL. Então tem o bit 7, o bit 6, o bit 5, o bit 4, o bit 3, bit 2, bit 1 e bit 0. Os 8 bits do seu registrador. Se você colocar no seu programa uma instrução do tipo ROR AL, o que é que vai acontecer? O bit que estava em AL vai ser deslocado, o sétimo bit do AL vai ser deslocado para o lugar do sexto bit desse registrador. E o cara que estava no lugar do sexto bit vai ser deslocado para o lugar do quinto bit. E o cara que estava no quinto bit vai ser deslocado para o lugar do cara que estava no quarto bit. E aí vai embora. O penúltimo bit ele vai ser deslocado para o lugar do último bit. E esse último bit aqui, para onde ele vai? Ele vai para o lugar do bit que está mais à esquerda. Deu para perceber que fechou um ciclo? Sim ou não? Um clock? Não, nada a ver. Quer ver? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que no registrador AL tem a seguinte sequência de bits, tá? 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá certo? Aí eu executo uma instrução ROR AL. O que é que vai acontecer com o AL? Vai acontecer o seguinte, olha, esse bit aqui, ele vai pular para essa casa. Esse bit aqui, ele vai pular para essa casa. Esse bit vai pular para essa casa. Esse bit 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 para essa casa. E esse daqui, ele volta para a primeira casa. Ok? Então eu ficaria com alguma coisa assim, ó. Deixa eu fazer um desenho um pouco diferente aqui. Esse 1, ele vai vir parar aqui. Esse 1 vai vir parar aqui. Esse 0 vem parar aqui. Esse 1 vem parar aqui. Esse 0 aqui. Esse 0 aqui. Esse 0 aqui. E esse 1, ele veio para outra ponta. Ele fez um círculo, né? Eu rodei um círculo com os bits do registrador. Entenderam? É por isso que eu lembrei do clock. O quê? Você viajou longe, tem nada a ver, Antônio. Não, eu lembro como o senhor. Eu lembro a primeira vez que o senhor falou do clock, a forma como o senhor escreveu. É isso que fez eu lembrar.
Eu já imaginei outra coisa, eu imaginei um display rodando, aqueles de display, se você jogar isso na usar a memória de vídeo. É isso? Pode, você pode. Tem várias serventias para isso daí, tá? Existem várias serventias para isso daí. Hoje vocês ainda vão explorar uma delas, tá ok? Só para a gente ilustrar, antes de fazer o ROR AL, eu tinha nesse registrador o que? Isso aqui é 13, né? ABC, eu tinha D1 no registrador AL. Depois de executar isso daí, eu tenho agora E8. Olha que negócio, cara. Antes de fazer o ROR no AL tinha D1, pensando em hexa, né? Depois que eu fiz o ROR, aí eu tenho E8. Tá? Mas o que aconteceu? Tem uma sequência que descreve isso? Os valores que eram antes para depois ou não? Entre aspas, aleatório. Ô louco, Antônio, não tem nada de aleatório não, cara. É um bit que estava mais à esquerda, que vai passar pro lugar do seu companheiro mais à direita. É bem determinado isso daí, não tem nada de aleatório não, cara. Sim, mas desse D1 para esse E8 pode ser feito um cálculo para ver qual valor que vai ficar antes de usar o ROR? Pode. Só que eu não vou falar para você que cálculo que é, senão eu estrago a brincadeira. Ah, sim, mas dá para perceber. Certo. Só ver aqui, tá gravando sim. Bom, o que eu quero que vocês me digam? Entenderam como funciona essa instrução ROR? Sim. Bom, se eu consigo rotacionar para a direita, é lógico que eu também vou conseguir rotacionar para a esquerda. Alguém me chamou? Não, eu tinha falado que eu ia perguntar agora se teria um roll também. Exatamente, um rotate to left, né? To left, um rotacione para a esquerda. Então, por exemplo, ó, um roll BL. Vamos imaginar, do mesmo jeito que a gente imaginou pro AL, tá? Detalhe, o ROR eu posso aplicar nos 4 registradores, né? AL, BL, CL, DL. Não precisa ser só no AL não, qualquer registrador de uso geral eu posso usar. Mas sei lá, vamos inventar esse valor aqui no BL. Tá? Vamos inventar esse valor no BL. Aí eu dou um ROL BL. Ficou feio, hein? Mas tudo bem. Então, olha, BL vai, no final das contas, ter o quê? Vamos desenhar do mesmo jeito que eu desenhei. E depois a gente calcula em hexadecimal. Só por curiosidade para ver o número que vira. Ele agora está rotacionando da direita para a esquerda, né? Então, ó, cuidado agora. Esse bit aqui, esse bit aqui, esse bit aqui, esse bit aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e esse 0 ele vai lá para a ponta direita. Então ficou desse jeito. Tá? Eu dei esse giro no registrador BL. Se eu fosse pensar em hexa, onde dificilmente eu perceberia essa rotação, né? Em binário, claro, eu consigo perceber facilmente essa rotação. Em hexa eu não perceberia. Mas tudo bem, quais são os valores equivalentes em hexadecimal? Isso daqui é um 6, isso daqui é um E, né? Isso daqui, ABC, é um D, isso daqui é um C. Então, olha, antes, no BL, eu tinha 6E. Depois do ROL, no meu BL, eu passei a ter, lógico, pensando em hexadecimal, DC. Tá certo? Mas, de novo, pensar essa instrução em hexa não faz muito sentido, porque não fica claro para mim enxergar bit rolando em hexa. Não tem cabimento, né? Por isso é que eu penso isso em binário. Em binário eu consigo ver os bits rolando para a direita ou rolando para a esquerda, conforme a gente está vendo agora. Entendido, pessoal? Beleza. Certinho, molecada?
certinho. Tá. A gente viu o HOR. O HOR tá bonito, né? O HOR. Ô, nós do sul de Minas, de Mogi Guaçu, de Pinhar. Nós vimos o HOR e o ROL. Essas instruções, elas possuem outras duas semelhantes. Só que a gente não chama exatamente de rotação. A gente chama de deslocamento. Deslocamento por quê? Porque tem uma diferença sutil dessa instrução para a anterior. Tá? E se é um deslocamento, então ele é um shift. Tá? Shift de deslocamento. Shift to right, por exemplo. Deslocamento para a direita. Ou o nome da instrução SHR. Tá? Como essa instrução funciona? Por exemplo, SHR CL. Está dizendo que vai ser feito um deslocamento dos bits do CL para a direita. Como é que isso vai funcionar? Presta atenção, gente. Olha, o deslocamento é para a direita, né? Por isso a setinha está aqui. Esse bit ele vai vir no lugar desse. Esse bit vai vir no lugar desse. Esse bit vai vir no lugar desse. Esse no lugar desse. Esse no lugar desse. Esse no lugar desse. Cuidado agora. Esse no lugar desse. E esse carinha que estava aqui, esse primeiro bit mais à direita, ele é desprezado, ele não roda. Ele é jogado fora. Tá certo? Mas se eu joguei fora esse bit, não ficou um buraco aqui. Ficou um buraco aqui. E esse buraco eu vou preencher com 0. Tá? Então, entendido a diferença entre o HOR e o SHR, no HOR eu giro todos os bits. Não tem perda de bit, eu não jogo o bit fora. No SHR, aquele bit mais à direita vai ser jogado fora. E no lugar do bit mais à esquerda, né, no buraco que sobrou do bit mais à esquerda, eu vou colocar um 0 para, entre aspas, tapar esse buraco. Entendido, pessoal? Beleza. Entendido. Tarcísio, mas aí você vai deixar a gente descobrir uma funcionalidade para isso ou você já vai passar pra gente? Não, vou deixar você descobrir, claro. A curiosidade é a mãe de todas as invenções, Felipe. Que graça tem se a gente falar tudo o que acontece para vocês, pô. Por isso que vocês são engenheiros ou candidatos a engenheiros. Entendido então, pessoal? Tranquilo como é que funciona esse, cara? Alguma dúvida? Tranquilo. Pessoal, se tiver dúvida, manifesta. Só lembro que eu não estou vendo vocês digitarem, tá? Eu estou vendo a minha tela de apresentação no PowerPoint. Então, se vocês quiserem falar comigo, vocês têm que falar, porque eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, se vocês estiverem escrevendo. Tá certo? Bom, se para o HOR, ou seja, para a rotação, eu tenho um deslocamento para a direita, óbvio que para o ROL eu vou ter um deslocamento para a esquerda, né? Ou seja, se eu posso fazer um deslocamento para a direita, eu também posso fazer um deslocamento para a esquerda. E a instrução que eu vou usar para fazer o deslocamento para a esquerda é o SHL. Ups, aqui eu preciso corrigir depois, olha, que está errado, né? É que eu copiei e colei o slide, eu já corrijo já isso daqui, daqui a pouco eu faço o upload, tá? SHL. Então ele vai dar um shift para esquerda, ou seja, acompanhando de novo o meu desenho, da direita para a esquerda, o D0 vem para o lugar do D1, esse bit vem para esse lugar, esse bit vem para essa casa, esse bit vem para essa casa, esse bit vem para essa, esse bit para essa casa, esse bit para essa casa e esse daqui, tal como no caso anterior, ele não roda,
ele é desprezado, ele é descartado, ele é jogado fora. De novo, ficou um buraco, só que agora do outro lado, né? Ficou um buraco aqui do lado direito. E eu tapo esse buraco do lado direito com um 0. Entenderam? Certo? Mais uma vez, pessoal, dúvida, alguma questão, alguma... Vamos fazer um exemplo desse cara aqui, olha. Vamos imaginar que no DL... Cuidado aí, não vai quebrar o copo da mãe não, hein? Sem querer aqui. Quebrar a louça da veinha, ela vai ficar brava com você. Vamos imaginar que no DL eu tenho isso daqui, ó. Tá? E eu dou um SHL. O que é que vai acontecer com os bits do DL na hora em que eu aplicar o SHL? Do jeito que eu falei para vocês aqui, ó, do jeito que eu falei aqui. Esse bit vem aqui, 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 esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse 1 ele vai cair fora, ok? Como eu falei para vocês, olha, ficou um buraco aqui, não ficou? Então esse buraco eu preencho com 0. Mais uma vez, pessoal, certo, entendido, dúvida, alguma questão? Só dá para fazer isso com 8 bits? Não, depende do tamanho do registrador que você tem. Nessa nossa arquitetura, que é de 8 bits, você só vai conseguir fazer isso com 8 bits. Se você tiver registradores de 16 bits, 32 bits, 64 bits, então você pode fazer isso com essa outra quantidade de bits, né? Certo. Tá? Só uma curiosidade, essa arquitetura x86, ela evoluiu desse padrão de 8 bits para um padrão de 16 bits. Tá? Então a gente está acostumado modo de dizer, a gente começou a ver isso agora, né? A gente está acostumado, ou a gente começou a ver agora, 4 registradores de uso geral, de 8 bits cada um, que a gente chamou de AL, BL, CL e DL. Tá? Na arquitetura de 16 bits que veio a seguir, apareceram outros 4 registradores, tá? Também de 8 bits, só que esse se chamava AH, BH, CH e DH. Mas Tarcísio, o que mudou? Pô? Você colocou mais 4 registrador de 8 bits. Né? Você não mudou a arquitetura, você só colocou mais registrador. Não, mas calma aí, pessoal. A grande sacada agora é a seguinte: eu posso trabalhar esse registrador individualmente, eu posso trabalhar com esse registrador individualmente, e eu posso imaginar, eu posso trabalhar com isso daqui sendo um único registrador. Agora, claro, não de 8, mas de 16 bits. O mesmo raciocínio para esse, olha. Eu posso imaginar que esses 2 registradores de 8 bits se comportam como um único registrador de 16 bits. Ok? Então foi assim que essa estrutura começou a evoluir. Tá? De 8 para 16 bits. Mesma coisa aconteceu quando a gente passou da arquitetura de 16 para 32 bits, bem como de 32 para 64 bits. Ok? Por isso a explicação da evolução de 8 para 16, de 16 para 32, de 32 para 64. Certinho de novo? Certo. Beleza. Então, olha, tocando o nosso barco, agora vem a parte legal.
Tá? A primeira tarefa é a seguinte, olha. Essa primeira tarefa é a seguinte. Eu quero que vocês inventem um programa, tá? E já antecipando, esse programa ele não pode utilizar, tá certo? Ele não deve utilizar nenhuma instrução aritmética ou lógica, tá certo? O programa que vocês vão fazer não pode usar AND, OR, NOT, SHOR, tá? ADD, SUB, MUL, DIV, não pode usar nada disso. Mas esse seu programa tem que fazer o seguinte, ele tem que capturar um número do teclado, tá? E esse número capturado, ele tem que ser dividido por 8. Entendeu? Sem usar soma, subtração, multiplicação e divisão, sem usar AND, OR, NOT, SHOR, vocês têm que fazer um programa que pega um número do teclado e o número que foi pego do teclado tem que ser dividido por 8. Como vocês vão fazer isso? Aí vocês é que vão pensar. Tá? Entendida a tarefa? A primeira? Certo. Tá ok. Então, olha, segunda tarefa. Na segunda tarefa, pessoal, a gente vai melhorar aquilo que a gente fez no primeiro exercício da aula passada. Tá? Eu vou desenhar aqui, vamos ver se vai... Parece que tem alguém batendo na porta. Eu vou desenhar aqui, olha, de novo. Eu vou desenhar aqui, olha, o que seria a memória de vídeo. Ô, Rafael, isso aqui é mais ou menos o que você me questionou, tá certo? Vamos imaginar que já tem na memória de vídeo alguma coisa impressa, tá certo? Já tem na memória de vídeo alguma coisa impressa. Então, olha, esse programa que você vai criar, que a gente pode até chamar de um mini editor de textos, tá? Mini editor de texto que a gente vai escrever em Assembly. Quando você inicia o teu programa, ele tem que apagar a memória de vídeo. Ou seja, se na tua memória de vídeo, na hora em que você começa a executar o programa, tem esse monte de sujeira, a primeira coisa que tem que ser feita é deixar a tela assim, ó, sem caractere nenhum. Tá certo? Depois que você apagou a memória de vídeo, aí o que você vai fazer? Aí, olha, você digita e coloca o dado digitado na memória de vídeo. Digita, coloca o dado na memória de vídeo. Digita, coloca na memória de vídeo. Pensando que o primeiro caractere que você digitou vem no endereço C0. O segundo caractere que você digitou vem no endereço C1. O terceiro caractere que você digitou vem no endereço C2. E assim por diante, não é? Você vai digitando e conforme você digita, você vai preenchendo a memória de vídeo. Tá? Normal. Só que aí tem o seguinte, olha, vai chegar uma hora em que você vai lotar a memória de vídeo. Tá certo? No momento em que você colocar um caractere na última posição da memória de vídeo, o que o seu programa vai fazer? Ele vai mais uma vez limpar a memória de vídeo, tá certo? Como se ele tivesse salvo essa página de vídeo e abrindo uma nova página de vídeo limpa, tá certo? Ele vai então limpar a memória de vídeo e depois de limpar a memória de vídeo, ele mais uma vez, com a sua digitação, ele vai colocando as coisas a partir do endereço C0. Ou seja, de novo, eu começo a escrever aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui e vai embora. Tá certo? Ô professor, como é que eu saio do meu programa, hein? Agora é o seguinte, pessoal. Para você sair do teu programa, você vai ter que digitar Ctrl X. Tá? Tarcísio, fale. Esse Ctrl X é uma função especial ou é uma coisa aleatória que o senhor determinou? Não tem nada aleatório aí, filho. Esse Ctrl X, eu apertei a tecla Ctrl e X ao mesmo tempo. Apertando a tecla Ctrl e X ao mesmo tempo, você vai gerar um caractere que tem um certo código hexadecimal. Qual é o código hexadecimal desse caractere? Aham, aí é que você vai ter que descobrir, rapaz. Ah, não, é que eu quis dizer assim, que se esse Ctrl X ele faz alguma coisa em especial, nada, atalho, alguma coisa. Nada, Recorta. nada. Lembra disso, Antônio, o Assembly não faz nada. Tá? O Assembly quem faz é você. Quer ver, olha, um outro
Aqui, ó, eu falei para você o seguinte, eu quero que você use o Ctrl X para sair do editor de texto. Só que se você está trabalhando com o seu editorzinho de texto e apertar a tecla Backspace, enquanto você está digitando, tá? Enquanto você está digitando, você aperta a tecla Backspace do seu teclado. O que é que vai acontecer? O seu programinha ele vai simplesmente colocar um caractere esquisitão aqui, ó. Por quê que vai colocar um caractere esquisitão aí? Ué, você não falou para o seu programa o que significa backspace? Backspace significa o quê? Volta, suponhamos, ó, acabei de imprimir aqui, né? Então eu iria imprimir agora aqui, ó. Se eu apertar o backspace, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que voltar para essa casa e apagar esse caractere, não é? Para poder colocar um novo caractere aqui. Como eu falei para vocês, o Assembly não tem isso, mas é você que vai ter que fazer. Ah, sim. Pela aula de hoje eu já saquei. É você que tem que fazer, tá certo? Então, olha, se você apertar o Backspace, o que é que tem que acontecer? Você vai apagar o último caractere mostrado na tela e imprimir o próximo no lugar do caractere onde você apagou. Bacana. Tá? Outra coisa, nesse programa, no programa anterior, no primeiro programa, quando eu teclava Enter, eu queria sair do programa, não é isso? Nesse nosso editor de texto, a tecla Enter ela vai ter uma outra função. Se eu pressionar Enter, eu tenho que imprimir o próximo caractere na primeira coluna da linha de baixo. Como assim, olha? Vamos supor, aqui, ó. Vou desenhar um monitor aqui de novo, ó. Vai, eu estou digitando aqui, ó. A, B, é o que acontece no WhatsApp. C. Em qualquer editor de texto, né, Rafael? Então, ó, eu digitei lá A, B, C, D. Teoricamente, o próximo caractere é ser impresso aqui, não é? Teoricamente. Por quê? Porque se eu apertar Enter, o meu programa tem que entender que o próximo caractere vai ser impresso na primeira coluna da linha de baixo. Que é o que faz o Enter mesmo, né? Pessoal, entendido? Entendi. Ele não dá nenhum problema de erro, não, se você ficar apertando backspace até apagar o A. Claro que dá. Você tem que prever isso. Rafael, eu tô falando, o Assembly não faz nada para você, é você quem faz. Né? Entendeu? Porque, vamos dizer, você não tem mais nada e você apaga o A. E você bate mais uma vez, eu não sei qual que é a reação dele. Faz isso e veja o que acontece. Eu quero que você descubra qual é essa reação. Tá? Faz isso e veja o que acontece. Ô pessoal, só que... Oi. Eu ia perguntar pro senhor se não tem aquela parte do overflow, igual tinha no Assembler. Tem o overflow, mas overflow significa que você fez uma operação aritmética ou lógica que estourou a capacidade do registrador. Isso não tem parecido com o vídeo? Não. Vídeo? O vídeo é uma posição de memória, Antônio. Não é? Não tem como ter um flag que diga quando essa... Nada disso. Nada disso. Você tem flag para dizer se uma operação aritmética ou lógica deu 0. Você tem flag para dizer se uma operação aritmética ou lógica deu negativo. Você tem flag para overflow. E você tem flag, quando muito mais ainda, para interrupção. Fora isso, você não tem mais flag nenhum. Você tá por conta, cara. Ou seja... A gente trabalha com a memória porque a gente consegue enxergar o resultado. Sim. Do que tá acontecendo. Sim. Porque poderia trabalhar com a parte de cima, que não é de vídeo, mas aí você não enxerga o que está acontecendo no processamento. Exatamente. Lembra que o que nós estamos fazendo é um editor de texto, né? E se é um editor de texto, ele tem que ter o recurso visual. Sem o recurso visual, não é um editor de texto, correto? Por isso é que você tem que trabalhar na memória de vídeo, que se encontra onde mesmo lá, a partir do endereço C0 até o endereço FF. Bom, pessoal, o que eu peço para vocês? Ó? A primeira tarefa, como ela é um exercício conceitual, é um exercício de raciocínio, ela não tem praticamente trabalho braçal nenhum.
Gostaria que vocês me mandassem ainda hoje a primeira tarefa. Tá? Tá bom, se não der tempo você não manda hoje, mas eu prefiro que você me mande hoje. Ok? É o que eu falei, a primeira tarefa ela é um exercício conceitual. Tá? É um exercício de lógica. Ela não é braçal. A segunda tarefa ela é um exercício conceitual e braçal. Então ela vai dar muito trabalho porque a implementação dela não é tão pequena assim. Mas dá para ser feito. Porém, a gente dá para estender o prazo até a próxima quarta-feira, dia 27. Combinado, pessoal? Combinado. Bom, então, seguinte, eu estou aqui do lado, tá? Tentem fazer os exercícios. Conforme for aparecendo dúvida, vocês me chamam. Tá certo? Paralelo a isso, eu vou fazer o upload da versão corrigida dessa transparência, né, que eu troquei aquele R por L. E eu vou fazer o upload também dos exercícios que eu corrigi no começo da aula. Tá? Eu aproveito e já dou um pente fino naquilo que o Antônio falou, que eu errei no nome do arquivo que eu fiz upload a semana passada. De qualquer forma, eu estou aqui do lado. Se vocês precisarem, vocês vão me chamando, a gente vai conversando. Combinado? Combinado. Então, manda ver, pessoal.